O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, celebramos o 4º domingo do tempo comum. E nesse início do tempo comum, nós estamos vendo o início da vida pública de Nosso Senhor. E a partir desse domingo e nos próximos, nós ouviremos no Evangelho o famoso Sermão da Montanha. Jesus começa agora, de fato, a ensinar. Jesus é o Divino Mestre. Então, por isso, nós devemos ter bastante atenção nas leituras, sobretudo do Evangelho, desses próximos domingos. Porque nós podemos dizer que é como se fosse um dos pontos altos do ensinamento de Nosso Senhor. São Mateus diz que Jesus viu as multidões e subiu ao monte. O monte aqui lembra aquele monte lá do Antigo Testamento, o Monte Sinai. Era o Monte Sinai que Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, vai subir e vai receber de Deus a lei de Deus para comunicar ao povo. Deus comunica a sua lei por meio do profeta Moisés. Mas agora Jesus, como o novo Moisés, vai novamente comunicar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Agora não como um simples profeta, é o próprio Deus, a sabedoria de Deus, que vai comunicar a lei da vida. E o Sermão da Montanha começa com esse belíssimo discurso aqui das bem-aventuranças. Muitas vezes já ouvimos esse discurso, é uma das páginas mais belas da Bíblia. São 8 bem-aventuranças, segundo São Mateus. Né? Existe uma 9ª bem-aventurança no final aqui, mas é uma que é dirigida diretamente àqueles que estavam ouvindo Jesus. Mas dessas 8 bem-aventuranças, nós precisamos de maneira especial observar a primeira, que é muito simples, mas é a que dá todo o tom para que nós possamos depois viver todas as demais bem-aventuranças. Não é? Mas o que é uma bem-aventurança? Bem-aventurado significa feliz. Jesus aqui, ele retrata então qual é o perfil daqueles que vão alcançar a verdadeira felicidade, a felicidade definitiva, a felicidade do Reino dos Céus. Jesus aqui, ele está dizendo quais são as características dos santos, não é? E todas as bem-aventuranças, elas perfazem o perfil do próprio Cristo, porque é Jesus que é o homem perfeito.
É Ele que é o bem-aventurado. E essa bem-aventurança Ele comunica a cada um daqueles que se propõem a viver aquilo que Ele vai ensinar agora. Não é? Então, as bem-aventuranças são, por assim dizer, as fórmulas da santidade. Ser santo significa viver alguma ou algumas das bem-aventuranças. Viver todas elas, só nosso Senhor viveu. Ele que é o santo. E voltando então ao anúncio aqui da primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ao vir nessa terra, Ele inaugurou um novo estilo de vida. Ele inaugura o estilo de vida que nós chamamos de estilo de vida apostólico. É isso que Ele vai ensinar aos seus apóstolos. Né? Os apóstolos, eles vão aprender um novo estilo de vida, e na pregação inicial dos apóstolos, eles vão iniciar as pessoas, justamente nesse novo estilo de vida. E existem os famosos 3 conselhos evangélicos, que Jesus instituiu com o seu modo de viver. Não somente anunciando com palavras, mas com sua vida. Os conselhos da pobreza, da castidade e da obediência. Nós somos acostumados a aplicar esses 3 conselhos evangélicos somente às pessoas que vivem uma vida consagrada. Porque, de fato, os consagrados, que estão numa congregação religiosa, né, ou os que fazem votos em alguma comunidade, por exemplo, professam os votos de obediência, castidade e pobreza. Mas esses são conselhos evangélicos que todos nós devemos viver, não somente aqueles que são consagrados. Por isso prestemos bastante atenção. E esse conselho da pobreza é fundamental, porque, como eu disse, é a primeira bem-aventurança e é o tom de toda a liturgia da palavra desse 4º domingo. Se nós pegarmos da primeira leitura, nós vemos aqui o profeta Sofonias, que fala, não é? Que Deus deixará entre vós, entre o povo de Deus, né, que será devastado, um punhado de homens humildes e pobres, e o nome do Senhor porá sua esperança no resto de Israel. Israel, de fato, ela é identificada, sobretudo, nos humildes e nos pobres. Vai iniciar o profeta Sofonias dizendo: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Ele se refere aqui aos humildes, aos pobres. Né? Depois da segunda leitura, São Paulo aos Coríntios vai dizer: considerai vós mesmos, irmãos, está falando aqui para uma das primeiras comunidades cristãs, como fostes chamados por Deus. Dentre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, e que não tem nenhuma serventia, para se mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Por isso, a pobreza efetiva, de espírito sim, mas a pobreza real, é algo fundamental, para que nós possamos viver a bem-aventurança, para que nós possamos herdar o reino dos céus. E qual é a razão disso? É uma razão relativamente simples. Nós precisamos aprender a nos desprender das coisas deste mundo. Nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque o apego a coisas deste mundo gera em nós o egoísmo, a avareza e nos impede, de fato, de enxergar as coisas do alto. É impossível nós vislumbrarmos as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que mais importam, se nós estivermos apegados às coisas deste mundo. As coisas deste mundo são um verdadeiro perigo para nós. É um grande perigo espiritual. O apego aos bens materiais, o acúmulo aos bens deste mundo, torna-se um verdadeiro obstáculo entre nós e Deus. E é um obstáculo para que nós cheguemos ao reino dos céus. É por isso que Jesus vai dizer aquelas palavras, né, tão fortes contra os ricos. Vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, nós não podemos relativizar essa palavra de nosso Senhor, não é?
É claro que aqui São Mateus vai acrescentar que devem ser os pobres em espírito que vão herdar o reino dos céus. Nas bem-aventuranças que são narradas por São Lucas, ele não coloca esse complemento, pobres de espírito. É claro que a pobreza, ela vem especialmente de um espírito desprendido, mas quem possui muitas coisas, muito dificilmente terá, de fato, o seu espírito desprendido, porque está ali entrelaçado nas coisas. Então nós precisamos aprender a viver uma vida sóbria, porque é na vida sóbria, é no desapego, que de fato nós vamos dando espaço para que Deus haja nas nossas vidas. Nós vamos criando espaço para que as coisas de Deus comecem a nos transformar. E nós vamos dando espaço, de fato, a não nos preocuparmos demasiadamente com as vicissitudes deste mundo. Quem é pobre de espírito tem muito menos preocupações, não é? Os bens deste mundo nos trazem cada vez mais preocupações. Quanto mais uma pessoa possui, mais ela quer possuir. E mais ela fica aflita, ela fica angustiada por possuir mais coisas. E vem então um medo terrível de perder essas coisas. Não é? E a gente pode analisar isso na nossa própria vida. Mesmo que nós não tenhamos muitos bens, mas a gente pode analisar a nossa situação espiritual quando nós perdemos algum bem. Não é? Por exemplo, se você vai e bate o seu carro, né? De repente você comprou um carro novo, bonitinho, 0 quilômetros, e aí de repente vai, né, dar uma encostada no estacionamento, no shopping, em algum lugar. Aquilo traz uma dor na alma. Não é? Isso mostra, de fato, como é que a alma está doente, como que existe esse apego. Se você tem um celular, né, o teu celular estraga, ou o seu celular cai no chão, quebra a tela, você olha para aquilo, né, e aquilo dá uma dor. Por quê? Porque é um apego. Não pensemos que somente as pessoas que têm muitas coisas, né, que têm bens, que têm imóveis, propriedades, muito dinheiro no banco, contas, tudo mais, que são aqueles que têm dificuldade de viver essa pobreza. Nós também. Esse desprendimento aqui serve para todos nós e de todas as coisas. Se nós formos apegados, nós não vamos conseguir experimentar as coisas de Deus. E nós vamos ficar cada vez mais aflitos. Nós vamos ficar desesperados com as coisas que nos acontecem, porque nós queremos controlar a realidade. No final das contas, né, a pobreza vai nos curar dessa nossa tentativa de controlar a realidade e de controlar a nossa própria vida. De pegar com as mãos e, de fato, dizer que aquilo é meu, aqui eu coordeno, aqui eu comando. Não é? Mas esse é justamente o contrário de oferecer tudo a Deus. Esse é justamente o contrário da pobreza, da obediência que nós devemos a Deus. Então a gente precisa se desprender das coisas deste mundo. E é um exercício muito difícil, porque nós vivemos no tempo, justamente, em que o consumismo, né, a posse das coisas é cada vez maior. É claro que existe pobreza no nosso tempo. É claro que existe miséria. E a igreja sempre nos ensinou que nós devemos lutar para que as injustiças deste mundo elas possam ser sanadas. Nós precisamos ajudar aqueles que são necessitados. Nada disso aqui é excluído, muito pelo contrário. Nós devemos cada vez mais auxiliar aqueles que não têm condições a viver uma vida digna. Mas isso não significa que o nosso tempo está nos sufocando de tantas coisas. Né? O nosso tempo, o tempo da modernidade, é o tempo que desfruta dos maiores bens. Nunca houve uma época na humanidade, na história do mundo, em que os seres humanos desfrutassem de tantos bens, de tantos confortos, de tantas comodidades. E nós vivemos isso. Infelizmente, nós somos aprisionados nisso. Não é? Nós já não sabemos mais como viver uma vida sóbria. É difícil viver uma vida sóbria. Não é? Quem consegue hoje, por exemplo, viver sem um carro? Quem consegue viver sem um celular? Quem consegue viver hoje sem um chuveiro, né, com água quente? Quem, né, consegue viver, por exemplo, uma vida modesta? Quem consegue viver, por exemplo, uma vida em que não se come, por exemplo, carne todos os dias? Não é? Já pararam para pensar que aqui no nosso país, embora haja muitas dificuldades,
né, muitos problemas sociais a serem de fato resolvidos, mas aqui nós comemos carne todos os dias, às vezes em todas as refeições. Né? Então nós vivemos um tempo de grande abundância, de fartura. E isso para nós é um grande perigo. Né? Não que isso não seja bom, que nós não possamos aproveitar isso, né? Mas é necessário ter uma consciência que, de fato, se nós nos deixarmos levar por esse acúmulo de coisas, por essa fartura, por essa busca de conforto e bem-estar, nós jamais conseguiremos viver essa primeira bem-aventurança e jamais viveremos todas as outras. Jamais viveremos qualquer bem-aventurança se nós não nos desprendermos dos bens deste mundo. Porque senão nós não teremos, de fato, uma vida espiritual. É uma vida espiritual de fachada, falsa, que não é profunda, que não vai herdar o reino dos céus. Então, é um aviso da liturgia da palavra desse domingo para nós, de que, de fato, né, nós buscamos nos desprender e tomar cuidado, porque nos é oferecido cada vez mais facilidades, nos são oferecidas cada vez mais, né, comodidades, confortos, que vão nos habituando às coisas deste mundo. E é por isso que nós nos tornamos pessoas mais suscetíveis e sensíveis. Quanto mais uma pessoa tem, mais sensível e suscetível ela se torna, se for tirado dela aquele bem. Não é? É interessante ver que alguns lugares que sofrem, por exemplo, catástrofes naturais, né, alguma realidade que leva as pessoas para uma condição de indigência, é claro que aquilo traz um mal muito grande. Uma devastação sempre traz um mal muito grande. Mas Deus sabe tirar um bem maior de tudo isso. Eu me lembro uma vez, eu era seminarista ainda, nós recebemos um pregador, um sacerdote estrangeiro, e foi fazer a sua pregação num retiro para seminaristas. E ele colocou para nós um vídeo muito interessante. Um vídeo de uma cerimônia de casamento, né, mas numa igreja em que tinha os arredores todos devastados e a própria igreja estava meio em ruínas. E as pessoas daquele casamento estavam extremamente felizes. Isso aconteceu lá na cidade de Alepo, que é a capital da Síria. E na época, né, essa capital havia sido devastada por guerras, né, todo aquele conflito que existia naquele país. Então aquilo realmente, né, Alepo era uma cidade muito próspera, uma grande capital. E foi deixado praticamente a ruínas. Mas aí as pessoas, ao perderem tudo, começaram de fato a despertar para as coisas que eram mais importantes. E ali naquela cerimônia de casamento, né, a noiva não estava vestida maravilhosamente, né, não existia toda aquela pompa que existe hoje nos casamentos, coisa muito simples. Mas as pessoas felizes. Por quê? Porque elas encontraram a pobreza de espírito, encontraram o verdadeiro sentido das coisas. Então, às vezes, Deus envia algumas dificuldades, catástrofes, justamente para nos lembrar que nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo. Não que nós estamos pedindo que isso aconteça com nós. Deus nos livre, né, de qualquer tragédia, qualquer catástrofe. Mas a providência divina tira um bem maior de todo o mal. E esse é um exemplo muito ilustrativo para nós. Não é? Então, peçamos essa graça de nos desprender, de termos coragem de viver uma vida simples, sóbria, sem essa sanha, sem essa busca por ter coisas, não é? Sem essa busca por consumir as coisas de última geração, de gozar dos prazeres desta terra. Tudo isso faz muito mal para a nossa alma. Tudo isso destrói a nossa vida espiritual. Tudo isso cria um obstáculo entre nós e Deus. Então, vivamos esse conselho evangélico de nosso Senhor, da pobreza. Aprendamos. Se temos coisas, peçamos de fato a Deus que nos ajude a não nos apegarmos a elas. Se nós temos muitas coisas, que Deus não nos deixe, né, nos perder nesses muitos bens. Os seguidores dos apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, faziam exatamente o quê? Quando conheciam a mensagem dos apóstolos, viam o estilo de vida que eles viviam, um novo modo de viver, que foi inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo, eles vendiam tudo e punham aos pés dos apóstolos, e aquilo era dividido em comum, sobretudo dado aos mais necessitados.
Então, essa era a vida das primeiras comunidades cristãs. Viver radicalmente uma vida cristã é viver assim. Não é viver na abundância. Não é viver na comodidade. Não é viver no conforto. E é claro que isso traz, né, para nós um grande questionamento. Para nós também, sacerdotes, não é? Muitas vezes nós somos tentados a viver uma vida cômoda, né? Buscar as facilidades deste mundo. Temos que tomar muito cuidado, né? O julgamento começará pela casa do Senhor, mas isso serve para todos nós. Então, que Deus nos dê essa graça de viver, sobretudo, essa primeira bem-aventurança, esse conselho evangélico precioso, nos desprender dos bens deste mundo, sermos pobres em espírito, para de fato nós herdarmos o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Em Jesus.